Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Instituto do Bem Comum. Meu nome é Felipe Dalboni, faço parte do Instituto e estamos aqui para a série Redescobrindo a Política. E neste vídeo vamos responder a pergunta: a felicidade é para todos? E para isso precisamos tratar um pouquinho sobre o que é a felicidade. Será que ela é um elemento subjetivo? Ela depende dos sentimentos de cada um? Será que ela é mutável a ponto de manhã você estar feliz e de tarde você estar super triste? Vamos ver isso aqui um pouquinho, né? Na economia, nós temos um ramo de estudo que se chama economia da felicidade, onde ela busca estudar a relação entre dinheiro, a renda, os bens materiais e o quanto a pessoa se sente feliz. E eu quero apresentar para vocês um gráfico, né? No primeiro gráfico aqui na esquerda, nós vemos que no eixo X, na parte horizontal, nós temos o quanto de renda as pessoas que responderam essa pergunta possuem. Então, no ponto 1 é os primeiros 25%, no 2 é os 50%, no 3, 75% das pessoas mais ricas, e no quarto, aquelas pessoas mais ricas que responderam a pergunta. E no eixo Y, ou seja, na parte vertical, nós temos um número de 0 a 10, o quanto que aquelas pessoas disseram que estão felizes consigo mesmas. E se você for perceber o gráfico, ela tem, obviamente, um crescimento. Enquanto a pessoa vai aumentando a sua renda, ela também vai se considerando mais feliz. Mas um ponto importante que a gente tem que analisar é aquela pessoa que está no ponto 3, ou seja, nos 75% mais ricos, ela possui um ganho de felicidade muito grande. Já em relação àqueles que são muito ricos, que são os mais ricos dessa pesquisa, a felicidade não aumenta tanto. E aí eu quero agora chamar a atenção para o segundo gráfico, onde nós temos também os percentis de renda, mas a pergunta muda. Agora significa, você sorriu no dia de ontem? E a gente tem uma surpresa ao perceber que naquelas pessoas que estão nos 75% mais ricos, elas riram mais no dia anterior do que aquelas que são mais ricas que elas. O que nos leva a uma reflexão. A felicidade ela é tão impactada pela renda assim? Bem, se nós considerarmos que as pessoas se sentem felizes a partir de uma comodidade, se a gente seguir um princípio hedonista, nós vamos pensar que sim, né? Quanto mais dinheiro você tiver, mais coisas você pode comprar, mais você pode consumir, certo? E isso realmente a gente consegue perceber. Quanto nos países mais ricos, é normal que a percepção de felicidade daquelas pessoas também seja maior, certo? Mas veja, este é um ponto limitado de felicidade. Por quê? Seria um pouco injusto com aqueles países pobres que eles realmente não pudessem alcançar a felicidade, ou seja, aquele 10 ali, onde a pessoa se considera feliz, certo? E além disso, se nós analisarmos ao longo do tempo, parece que as pessoas aumentam sua riqueza, a sociedade nunca esteve tão rica, mas elas continuam ali dizendo o mesmo tanto de felicidade que ela possui. Se ela diz que tinha um nível 7 de felicidade, ali, com uma renda per capita de 10 mil, hoje com 50 mil também, a média pode ficar em 7. E por que essas coisas ocorrem, né? Porque a felicidade, nesse sentido materialista e hedonista, ela é sempre relativa à comodidade que você pode alcançar. Então, aquelas pessoas que estão na pobreza sentem muita falta da comodidade dos bens materiais. Então, quando ela vai aumentando de renda, vai ganhando dinheiro, vai tendo mais bens, ela vai adquirindo uma satisfação maior consigo mesma. Ela vai percebendo que a vida dela está melhorando. Então, a percepção dela de felicidade também vai melhorando, certo? Mas chega um momento, e isso os países desenvolvidos hoje vivem, em que o aumento da renda não impacta tanto quanto a pessoa se sente feliz. Parece que algo lhes falta. Hoje em dia se fala muito, porque é falta de Deus, né? É falta, sei lá, de uma cultura própria, que a cultura está degenerada. Mas aqui a gente quer pensar um pouquinho além disso aí, certo? Então, o que acontece? Hoje em dia, o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cultura está o tempo inteiro buscando mais dinheiro para conseguir consumir mais e assim ser mais feliz. E esse é o único horizonte que elas possuem. E na medida que elas alcançam esses objetivos, aumentam o quanto eles possuem de dinheiro, elas percebem que essa percepção de que a felicidade se está baseada em um elemento material,
ela se frustra, né? Ela é frustrada, essa percepção. E aí acaba que ela entra numa crise e acaba considerando que a vida dela perde o sentido e também diminui a sua percepção de felicidade. E os governos pensam, como que eu vou resolver esse problema? Nós temos que basear a nossa política na melhoria da qualidade de vida das pessoas e as pessoas não estão mais se sentindo tão felizes. O que eu vou fazer? Isso foi um dilema que o governo, as políticas modernas, né, os governos modernos de hoje em dia se colocaram, porque eles são incapazes de olhar a sociedade enquanto elemento espiritual, enquanto uma ordem estabelecida na sociedade, da qual eles são, digamos, custodiadores. Eles são pessoas que devem prezar por isso. E aí, eles presos nessa mentalidade materialista, acham que toda a solução tem que vir através de um elemento material, da renda, do aumento da riqueza, certo? Da assistência material. Então, eles não têm solução para este problema da felicidade. E agora sim, eu acho que a gente pode ampliar o nosso estudo, ampliar aqui a nossa análise, para a gente começar a tratar da felicidade em sua real acepção. A felicidade individual, ela tem sim um elemento material. Ela necessita de um certo ambiente apropriado para que a alma de cada pessoa floresça. Então não adianta, por exemplo, você dizer que a pessoa tem que ser feliz caso ela tenha crescido numa subnutrição, certo? Ou seja, não tem o suficiente para comer, ela possui deficiências físicas, biológicas ali, por causa dessa deficiência material. Mas a gente, passando por esse obstáculo, começa já a pensar elementos educacionais, elementos culturais que vão somando-se àquilo que a pessoa pode comprar para que ela possa realmente se considerar feliz, né? Então, se a gente passa do nível do material para o nível da cultura, por exemplo, a gente consegue entender que parece ser mais feliz aquela sociedade que alcança um ambiente cultural, por exemplo, de música clássica, de um canto gregoriano, de belas obras de arte. Ali há um outro nível de bens, já no âmbito espiritual, psicológico, que aquela sociedade consegue acessar. E essa mudança qualitativa nem sempre é perceptível na nossa sociedade tão baseada em métricas quantitativas, etc. É necessário que as pessoas tenham a inteligência de analisar a situação social, perceber essa deficiência na sua própria alma e falar, puxa vida, eu não tenho acesso a essas questões. Então, esse segundo elemento da cultura já nos parece faltar hoje. Algo que há alguns anos atrás ainda era presente. Ainda se percebia uma boa literatura, ainda se percebia alguma música de qualidade, né, presente na sociedade, e hoje nós já estamos completamente fora dessa realidade. Mas existe ainda um nível superior de felicidade que envolve o conhecimento da sua própria alma, da sua capacidade de realizar aquilo que é bom, ou seja, de viver eticamente, e com isso contribuir para o bem do próximo. E isso foi forjado a partir da civilização cristã. A Igreja Católica, como a construtora da caridade no seio da sociedade, foi instigando os povos com a qual ela tinha contato a passar a pensar nesses elementos espirituais, da caridade, do auxílio ao próximo, da virtude, e com isso construiu, ao longo da história, sociedades que alcançaram um nível espiritual adequado, em que as pessoas conseguiam pensar sobre si mesmas, realizar o bem para si e para o próximo, e com isso construir uma sociedade que era coesa. E isso é muito importante, porque agora a gente pode, entendendo que a minha felicidade pessoal, subjetiva, impacta também na sociedade, eu posso pensar numa felicidade mais objetiva, que significa que cada pessoa possui por natureza a necessidade moral, ou a necessidade até filosófica, digamos assim, de ter o suficiente para sobreviver, bens suficientes para que ela também possua elementos culturais em sua vida, que ela seja capaz de praticar o que é bom, ou seja, viver a virtude, e também trabalhar o seu intelecto a ponto dela ter uma compreensão do mundo, que ela perceba-se dentro do mundo, compreendedora do mundo e também daquele que o criou. Então,
ali você passa, através do estudo, através da reflexão, ser capaz de acessar as verdades eternas e também passar a amar a Deus, no sentido espiritual, teológico, certo? Isso tudo não é uma questão subjetiva, não é uma questão individual, mas é um objetivo da própria sociedade. Porque se a sociedade não está organizada para chegar nesse nível de felicidade, ela vai necessariamente degenerar. Porque aquilo que não progride, regride. E neste ponto, progredir é chegar até um nível de conhecimento das pessoas, digamos a média da população, um nível de conhecimento de Deus muito elevado. Isso aconteceu em maior ou menor grau na Idade Média. Isso é importante ressaltar, certo? Mas bem, vimos então que nossos governos de hoje em dia não fazem a menor ideia de que isso seja verdade, certo? Então, qual que é o direcionamento que nós devemos começar a ter para que a gente chegue nesse nível de felicidade social, mas também individual? É seguir o bom e velho conceito do bem comum, né? Santo Tomás, numa obra chamada Do Reino, que tem tradução para o português, ele vai falar o seguinte: o bem comum, ele contribui para a felicidade individual de cada membro da sociedade. E nessa contribuição, ela se realiza. Ou seja, o governante, qual que é a missão do governante? É ajudar, por meio da ordem social, a que cada indivíduo chegue nessa felicidade que eu estou te falando. Para isso, ele vai precisar de 3 coisas, ou fomentar 3 coisas. A primeira, por incrível que pareça, é sim um elemento material. Que as pessoas que compõem essa sociedade possuam os bens necessários para poder praticar a virtude. Veja, ela não precisa ser rica e nem aumentar indefinidamente seus bens, mas ela precisa ter o acesso, a capacidade de adquirir bens que, na sua razão, contribuam para que ela pratique a virtude. Então existe ao mesmo tempo um elemento econômico e ao mesmo tempo um elemento ético, nesse conceito de São Tomás, nesse primeiro degrau, digamos assim, do bem comum. O segundo degrau é também relacionado digamos, ao bem-estar, mas é diferente, porque ele vai tratar da paz. Ele fala que uma sociedade precisa ser pacífica. Em que sentido? Ela precisa estar em paz uns com os outros naquela sociedade, mas também em paz com o exterior. É preciso, portanto, se defender daqueles que buscam te atacar, mas também realizar uma certa harmonia entre aqueles que estão ali. E para isso, a justiça, enquanto uma lei instituída, é muito importante. É preciso que o governo, por exemplo, ele organize as leis em prol da virtude de cada indivíduo, mas também que evite que eles entrem em atrito. Então, o governante precisa pensar sobre isso também. E, por fim, existe um elemento, digamos um plus aí, que é a amizade. A amizade é para ele o elemento principal do bem comum. Por quê? Porque é a amizade que vai formar a unidade daquele grupo. Então, existem 3 formas de amizades, para passar aqui rapidamente, só para a gente entender, que vão contribuir para que a sociedade seja una e alcance o bem comum. A primeira é a unidade útil, aquela questão de você se aproximar por uma pessoa porque ela é uma pessoa que tem muitas qualidades, que você vai conseguir trabalhar junto com ela vai ser útil não só para você, mas para os outros também, certo? Existe uma outra forma de amizade, que é a amizade por deleite, ou seja, eu estou aqui com aquela pessoa porque ela é agradável, é uma pessoa virtuosa, eu gosto daquilo ali que ela está fazendo, mas existe um elemento ainda maior, que é a amizade pelas virtudes mais excelentes, ou seja, por aquela afinidade de interesses, aquela afinidade daquelas pessoas que amam a Deus, por exemplo, ou aquelas pessoas que amam as coisas que são honestas, certo? Se a sociedade vai crescendo nos seus núcleos, digamos assim, nas suas famílias, né, nas suas sociedades de associações, por exemplo, na igreja, ou então no grupo que você frequenta, enfim, nos clubes, se essas sociedades menores vão crescendo nesse nível de amizade, digamos, indicativo de que a sociedade como um todo está caminhando bem para a felicidade, para o bem comum. E assim, cada membro vai poder usufruir dos bens que formam seus bens pessoais, os bens relacionados ao corpo, seus bens pessoais relacionados à cultura, os bens sociais formados pela cooperação entre as pessoas e, por fim, naquele deleite, na caridade, na amizade,
de você estar com pessoas que são muito boas e que você se sente parte delas, se une a elas no coração. E isso é, digamos, a felicidade plena enquanto sociedade, enquanto indivíduo, se nós olharmos a felicidade na perspectiva do bem comum. Então, para responder então a nossa pergunta original, a felicidade é para todos? Sim, é para todos. Significa que todos serão capazes de alcançar esse nível de felicidade? Não. O governo, por sua parte, ele precisa auxiliar de que forma? Então ele não precisa auxiliar apenas da forma material, mas ele precisa auxiliar por meio da justiça, da ordem e da promoção da amizade e da paz. Então esses são alguns elementos de forma bem básica, bem de início, para você poder entender um pouquinho de como funciona o bem comum e a felicidade que nós estamos tratando hoje, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, comenta o que você achou também dessa aula. Se inscreve aqui para você poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair, especificamente da série Redescobrindo a Política. Então, fique com Deus, um grande abraço.